Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 6 e vamos falar sobre os produtos de renda variável. Particularmente, pessoal, eu sou um entusiasta aí da renda variável, eu gosto muito das ações, dos fundos imobiliários, dos derivativos, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um, tá? Então faz muito sentido, na minha opinião, a gente ter ações em nossa carteira, faz muito sentido a gente investir aí em fundos imobiliários, principalmente porque aqui é a forma mais interessante, mais inteligente de se investir em imóveis. Então a gente vai ter isso na nossa carteira. Particularmente, eu não gosto muito de ETF, né? O que que são os ETFs? São os fundos fechados, né? Então, a gente compra cotas de um fundo fechado que faz referência a algum índice, né? Algum setor. Então, por exemplo, você comprar Ibova 11, que segue o Ibovespa, né? Então, você tem ali a rentabilidade média que dá o Ibovespa. E aí temos índices internacionais também. É interessante, tá? Eu acho que se você não tem ainda a habilidade de escolher as ações que você quer comprar, é interessante seguir o índice, porque acaba você tendo uma rentabilidade média. Mas eu acho importante, eu acho que se você chegou até aqui, a gente tem condições de comprar as nossas próprias ações, montar a nossa própria carteira. Então, por isso que eu não gosto muito dos ETFs, mas é uma forma, assim, interessante de começar, porque você começa de forma diversificada, você não fica focado em algum setor, tá? Ó, os BDRs foram muito interessantes lá na frente, ou lá atrás, quero dizer, porque a gente não tinha possibilidade ainda, eu digo o varejo, de investir lá fora. Não tinha lá no início muitas corretoras gringas para a gente poder operar lá fora. Então, agora que tem, eu não acho interessante a gente ter aqui, é melhor a gente ter lá fora diretamente, tá certo? Então, veja, os derivativos eu gosto bastante também, tá? A gente já viu aí, lá na trilha do conhecimento, que tem uma estratégia de derivativo com opções que eu gosto muito, que eu gravei um vídeo lá para vocês. A gente vai olhar para os derivativos sempre como hedge, como proteção, montar uma proteção para nossa carteira em momentos interessantes, tá certo? A gente vai ver sobre isso também. Pessoal, se eu pudesse que você tivesse só uma coisa em mente, se eu pudesse só passar um conhecimento para vocês, eu passaria esse. Bolsa de valores é mercado secundário. É muito importante a gente entender isso. Então, o que significa isso? Veja, por que que eu chamo de bolsa mercado secundário? Quando uma empresa faz o IPO, e já vimos isso, né? Ela vende suas ações no mercado primário, que a gente chama. E depois você, que comprou essa ação, você pode negociar essa ação no mercado secundário. Já entendemos esse conceito de mercado primário e mercado secundário. No mercado primário, você compra diretamente no emissor. E no mercado secundário, a gente compra e vende entre os outros, entre nós investidores, digamos assim, tá? Então não tem uma relação direta. O mercado tem vida própria. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, quando uma ação, por exemplo, está caindo na bolsa, não significa dizer exatamente e diretamente que aquela empresa vai mal, que aquela empresa está mal. Caiu 10%, a empresa está mal 10%. Não tem essa relação. E é isso que eu quero que vocês entendam. É muito comum a gente ver algumas notícias e falar assim: aquela empresa perdeu 1 bi de valor de mercado. Já viram isso? E isso não tem nada a ver, a empresa não perdeu nada, a gente precisa entender esse conceito, tá? Se não ficou claro para alguém, nos nossos encontros ao vivo, online e ao vivo, eu quero que vocês tragam essa dúvida para mim, que a gente vai esclarecer, eu vou mostrar vocês novamente, tá bom? Outra coisa que a gente vê muito nos mercados é essa influência dos grandes players ou dos gringos, né? Quem tem mais capital acaba influenciando o mercado, muita gente vendendo, às vezes tem, por exemplo, fala assim: os gringos estão saindo, o investidor estrangeiro está saindo da nossa bolsa, então é uma venda muito forte, cai tudo de forma generalizada. Significa dizer então que então o Brasil não presta, né? As empresas não prestam? Não tem essa relação direta e é isso que eu quero que vocês absorvam, porque absorvendo isso, vocês vão ter mais calma, mais tranquilidade para tomar as decisões, mais racionalidade para tomar as decisões dos ativos que vocês vão ter na sua carteira. Se está no bom momento de comprar, se está no bom momento de vender, tá? Então isso é muito importante. Existe muito, pessoal, muito disso aqui, né? As emoções dos investidores. Pânico cai generalizado, circuit break, tá caindo tudo, né? Da mesma forma, o outro lado, euforia, a bolsa tá na máxima, aquela ação tá subindo exageradamente. Então, existe muito isso na bolsa. A gente tem que operar e montar nossa carteira com racionalidade,
tá? E tranquilidade. E a gente vai aprender isso aqui juntos, tá? E na prática. Deixa eu trazer um exemplo aqui para tentar melhorar isso aí tudo que eu tô falando, tá? Vocês conhecem a do Invest, né? É a minha empresa. Então vamos lá. Imagine que eu vou fazer o IPO da minha empresa. Então, a minha empresa aqui, ó, ela tem 100 mil ações, tá? Você sabe que uma empresa limitada, ela divide o capital em cotas, né? E é uma empresa SA, ela é dividida o seu capital social em ações. Então, veja, se eu tenho 100 ações, tá? E eu faço se eu tenho 100 ações, eu faço um IPO e vendo, né, 25% da minha empresa, ou seja, 25 mil ações a R$ 10, significa então que o valor de mercado da minha empresa é de R$ 1 milhão, tá? Então, no momento do IPO que eu vendia R$ 10 no mercado primário, tá? O preço da minha empresa, então o valor de mercado da minha empresa é de R$ 1 milhão. Ok, até aí. Então, vendi, fiz o IPO e passado um tempo, né? Imagine que passado um ano, vamos colocar, quase um ano, eu vou lá na bolsa e olho, vem cá, a minha ação está sendo negociada a quanto? Começou a 10 no IPO, mas hoje está quanto? Vamos supor que esteja 5, tá? Então, veja, R$ 5. Por quê? Porque os investidores entenderam que aquele preço, estão negociando aquela ação a R$ 5. Eles entenderam isso, mercado secundário. Significa dizer que a do Invest, a empresa, ela está pior em 50%? Não, se você, eu que sou dono da empresa, estou olhando aqui, mas meu Deus, observe, meu faturamento aumentou, aumentou a quantidade de clientes, a empresa está muito bem, né? Por que que está assim? Aí você vê, na prática acontece o seguinte, chega lá o momento de a empresa reportar os seus números, né? Os seus resultados, e aí mostra lá que a empresa teve lucro recorde, né? Lucro, faturamento recorde, lucro recorde, cresceu em quantidade de clientes, tá? De vento em popa. Aí a ação que estava 5, aí sobe para 10 de novo ou sobe para 12, tá vendo? E eu, na minha empresa, eu continuo da mesma forma. A empresa é uma coisa, tá? O mercado secundário, emoções, jogo, até, né, de influência de grandes players, acontece muita coisa ali que às vezes não é o que está acontecendo efetivamente na empresa. É claro que às vezes né? Às vezes a ação de uma empresa está derrubando porque a empresa vai realmente mal. Às vezes sim, né? Às vezes essa relação existe, às vezes, mas muitas vezes não existe porque é um organismo vivo. A bolsa, o mercado secundário tem a sua personalidade, por assim dizer, né? Elas têm os seus ideais. Às vezes é uma coisa que está acontecendo, uma pandemia mundial, por exemplo, tudo cai. Significa dizer que a empresa também está indo mal? Não. Talvez aquela empresa consiga até, por ser online, ela consiga até faturar mais na pandemia, né? Entendi isso, mas tudo cai, né? Aí depois, quando mostra os números, alguma coisa, aí o preço vai lá e recupera. Da mesma forma, o contrário, né? Imagine que eu fiz o IPO aqui a R$ 10 e todo mundo, essa empresa é maravilhosa, vai ser, então no mercado secundário a ação começa a subir, subir, tá, sei lá, R$ 20. Meu Deus do céu, R$ 20, essa empresa já está subindo 100%. Aí daqui a pouco, quando eu reportar lá os resultados, eu mostro que minha empresa só subiu 50% em faturamento, em lucro, meus números melhoraram, mas melhoraram em 50% e não em 100%. Aí a ação cai, né? Então aí o valor de mercado passaria a ser 2 milhões, né? E aí cai e volta para R$ 10, né? Então, fala assim, Henrique, a empresa de Henrique perdeu R$ 1 milhão em valor de mercado. Não perdi nada, a empresa continua do mesmo jeito. Isso é bolsa de valores, isso é mercado secundário. Vocês precisam entender isso, que isso vai dar a vocês tranquilidade, racionalidade, calma para operar nesse mercado. Vamos juntos? A gente vai aprender isso juntos. Uma outra coisa que eu posso dividir com vocês, e aí, dado de experiência de não só nos meus investimentos, mas atender mais de uma década aí atendendo clientes, montando carteira para clientes, cada um com um perfil, cada um com um objetivo diferente, eu chego à seguinte conclusão, pessoal: a melhor estratégia, sem dúvida, é o que o mercado chama de buy and hold, ou seja, comprar e segurar, comprar e levar para longo prazo. Essa é a melhor estratégia, tá? Aliado ao que isso aqui, ó, o segredo da renda variável é comprar sempre. Veja, comprar sempre. Porque vence um gráfico aqui e a gente vai ver na parte prática, a gente vai ver mais gráficos, tá? Então a empresa sobe, cai, sobe, cai. Se você está comprando sempre, você vai ter o preço máximo aqui, mas também você vai comprar na queda, tá? Então é importante essa estratégia. É a melhor estratégia que tem, tá? Comprar com foco no longo prazo e comprar sempre. Ter sempre um dinheirinho para ir comprando, tá? Como eu começo, Henrique? Com o que eu chamo de compra educativa. O que que é isso? Começa a comprar um pouquinho. Vai lá e compra uma ação de R$ 10, uma ação de R$ 50, uma ação de R$ 100 da empresa que você gosta.
A mesma estratégia serve para o fundo imobiliário e passa a olhar essa empresa. Imagina, você comprou uma ação da empresa, aí você começa agora, tudo que sair na mídia agora sobre essa empresa, você começa a acompanhar, aí tu começa a ler, ah, legal. Aí daqui a pouco essa empresa publicou um resultado bom, você, ó, legal, esse resultado foi bom, melhor que o anterior, deixa eu olhar. E como é que foi o anterior? Como é que eu olho essas informações? Ah, será que é no site da empresa? Aí você começa a movimentar e criar esse racional dentro da sua cabeça. Aí a empresa começa a pagar os proventos, né? Vamos supor que seja uma ação e está pagando lá os dividendos. Aí você fala, olha, pagou aqui um dividendo, pingou na minha conta, sei lá, 10 centavos que seja, 50 centavos. Aí você fala, poxa, olha que legal. Paga, e que periodicidade? Paga todo mês? Ah, não. Ou paga todo semestre. É na mesma data? Não. Vou olhar lá no site da empresa no ano passado, quando é que ela pagou. Não, não é na mesma data. Ou é na mesma data. Olha que legal. Né? Então você começa a ver isso, a analisar isso também. Esse conceito de dividendo yield, a gente viu lá sobre isso, né? Poxa, quanto é a minha rentabilidade? Eu comprei uma ação de 10, ela me pagou R$ 1. Que rentabilidade é essa que eu estou tendo? Você começa a enxergar isso. E sem contar, pessoal, que esse pinga-pinga, né, que a gente chama, que cai ali dos derivativos, ou desculpe, dos dividendos, ou dos proventos, que é o nome correto, né? Vai pingando ali todo mês, às vezes a empresa bonifica, ele dá uma ação, olha que bacana. E aí você vai observando isso, vai vendo e pegando esse valor, claro, e comprando mais ações para gerar aquele efeito que a gente fala aí no mercado de bola de neve, né? Você vai comprando mais, aí você tem mais que vai pingar mais para você, e você vai comprando mais e vai aumentando esse volume, mas de forma progressiva, de forma tranquila, sem colocar um capital muito grande, tá? Porque o objetivo de começar é aprender primeiro, se sentir bem com o mercado secundário, tá? Com a bolsa de valores. Até porque, pessoal, como eu falo aqui, ó, trade, na minha opinião, é ilusão. E a minha opinião, ela é respaldada, inclusive, por dados estatísticos. Você googar aí, você vai ver, eu já falei sobre isso, né? Tem aí a FGV trazendo estudos dizendo que a maioria esmagadora, mais de 90% dos trades perdem dinheiro. Por quê? Porque são muitas variáveis que você tem que controlar para aquilo dar certo. Né? Você olhou a empresa, tá tudo certo, vou comprar hoje aqui a R$ 10, que ela vai a 12, por exemplo, e daqui a pouco um avião bate numa torre gêmea, estoura uma pandemia, um presidente de algum lugar fala alguma coisa. Como é que você vai controlar isso? Não tem como controlar. São muitas variáveis. Então, na minha opinião, trade é loteria, não é estratégia boa para a gente operar em bolsa de valores, tá? Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. Não exponha seu capital mais do que você suporta na renda variável. Ó, faz o teste do travesseiro. Como é o teste do travesseiro? Vocês conhecem? Teste travesseiro é, você montou uma posição em bolsa, ok. De noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está dormindo tranquilo? Se está dormindo, você colocou a quantidade de dinheiro que você suporta. Se está te incomodando, tirando seu sono, te preocupando, é porque você colocou mais dinheiro do que você deveria. Lembra lá de novo da compra educativa? Começa pequenininho, devagar, só para testar, para servir de educação financeira para você, de educação na Bolsa de Valores para você. E aí você vai entrando nesse cenário, entrando nesse mercado, entrando nesse mundo que é muito complexo. Então a gente tem que entrar aos poucos primeiro, entendendo, aprendendo, tá bom? Até porque isso aqui, ó, é do ser humano, né? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém aguenta o processo. Às vezes você vê uma pessoa falar bem assim, a ação está custando R$ 100, e a pessoa falou assim, eu comprei essa ação por R$ 10. Mas ela comprou quando? Há 10, 15 anos atrás. Se recebeu um monte de proventos, de dividendo, e lá até cá. Olha o preço que está a ação hoje. Mas é muito tempo, passou por crise, viu o R$ 10 dele virar 5, 6, daqui a pouco voltou para 12, 15, e aí foi, começou a subir fortemente, tá? Então veja, é um processo, não, essa ilusão de que você, não vou dar uma tacada, vou comprar aquela ação, Henrique, tal, a ação está caindo muito, já caiu 90% na bolsa, será que não vale a pena comprar? Porque vai recuperar? Tanta empresa boa para a gente comprar, por que que a gente vai comprar aquela que está indo mal, entende? Temos que comprar grandes empresas, boas empresas, tem setores aí da economia que vocês não acompanham, eu vou mostrar isso no ao vivo, no online para vocês, que reportam lucro, recorde de lucro, quase que todo ano. É impressionante ter um setor da economia aqui no Brasil, né? A gente pode ver, eu cito aqui, setor bancário, pode observar, lucro todo ano, recorde de lucro, recorde de lucro. Essas são as empresas que a gente tem que ter, tá? Essas são as empresas que tem que ter. Não é comprar essas... penny stock chamada, né? Tá quase R$ 1 o preço da ação. Se eu comprar aqui, qualquer subidinha eu ganho. Esqueçam isso, pessoal. Pode fazer? Pode. Quem quiser fazer, faz. Mas a minha experiência diz que isso não traz resultado. Não é assim que a gente vai chegar na nossa independência financeira.
Acredite em mim, pessoal, não tem atalho, não tem caminho fácil. Bolsa não é cassino, não é assim que opera a Bolsa de Valores, tá? Então, não caiam nessa ilusão aqui, ó, de promessas fáceis, enriquecimento rápido, que eu vou comprar aquela ação e ela vai explodir. Esqueça isso. A gente vai comprar boas ações sim, com foco no longo prazo, e assim a gente vai ver resultado. E podem ficar tranquilo que eu vou junto com vocês nesse processo, tá? No nosso lá ao vivo, a gente vai não só escolher algumas ações e alguns fundos imobiliários, como a gente vai também olhar os gráficos, olhar a análise fundamentalista, acompanhar a bolsa ao vivo. Eu quero, em algum momento, a gente marcar no horário pregão, que a bolsa abre às 10 horas, né? Então, acompanhar o leilão de abertura, como é que se dá esse processo, como é que compra uma ação, como é que vende, até fazer trade. A gente vai, se vocês quiserem, eu posso fazer para mostrar que não é viável, que não é legal. A gente pode fazer ali, tradar mini índice, mini dólar. Eu faço isso na minha conta para vocês verem como é, como funciona. Se quiserem, façam também como experiência, mas isso não é investimentos, tá certo? A gente vai fazer para a gente ver, para a gente sentir essa emoção, é legal, mas isso não é investimento. Isso é jogo, na minha opinião, tá certo? E aqui a gente vai ter um plano saudável e concreto para a gente atingir a nossa independência financeira. Te vejo no próximo episódio. Valeu!